Esse é mais um dia de vitória, né? Batizamos uns 4 irmãos, 3 irmãs e um irmão. Hoje no Rio, o irmão da irmã Jerusa, que está ali, ia se batizar no domingo passado, e as irmãs foram rebatizadas, pediram o rebatismo, né? A irmã Carmen, a irmã Godinho e a irmã Jerusa, né? Deus abençoe você. Né? Amém. Nós vamos lembrar de orar pela sogra do irmão Denis, que foi atropelado, fraturou os 2 pulsos. E o irmão Denis, quando avisar que ele não vai poder estar, porque acho que também tem que cuidar da irmã Sandra, que também fez uma operação de uma hérnia e não está bem. E nós vamos lembrar de orar por eles. Vamos também lembrar do irmão Elci, lá de Viamão. Ele também não está bem, amanhã vai fazer uns exames e vamos lembrar dele em oração nessa noite. Lembrando também vocês aí de Viamão, que sábado nós teremos culto de Santa Ceia do Tabernáculo em Viamão. Deus abençoe também, se o irmão Leoni em Triunfo, os irmãos aí de Triunfo estão acompanhando. Eu quero estar aí no domingo pela manhã, em Triunfo, para nós fazermos aquele batismo dos irmãos que se decidiram se batizarem, né? O irmão Leoni já avisa para os irmãos aí, as irmãs, que no domingo pela manhã eu vou estar em Triunfo para realizar mais um batismo em Triunfo. Vamos neste momento orar. Vamos levantar nossas mãos em favor dos nossos irmãos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor Deus, a sogra do irmão Denis, que o Senhor salvou a sua vida hoje. Apenas faturou os pulsos, mas dê ela graça para recuperar, para que tudo vá para o seu lugar. O Senhor abençoe a irmã Sandra Ramos também, que passou por essa cirurgia, dê graça para que ela se recupere. Abençoe o irmão Elci, afasta aquele mal, o espírito de enfermidade do seu corpo e dê a ele a cura e a saúde para a tua glória, Pai. Abençoa teus filhos em toda parte. Venha falar conosco aqui nessa tarde, através da sua palavra. Nós não sabemos a linha que o Senhor quer falar conosco, mas nos ajuda, abençoa teus filhos que nos acompanham através da internet, que sejam abençoados, ó Deus. Ó Deus, abençoa todos os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, amém. Lembrando também que o irmão Leandro também não pôde estar hoje, ele tinha um compromisso lá em Lajeado, né? Mas o irmão Leandro ele sempre é uma grande bênção aqui, ele vem todos os domingos, né? E ele vem com o seu próprio bolso, né? A gente quer pagar, mas ele não aceita, ele diz que ele vem com fé. Deus abençoe o irmão Leandro e a sua preciosa família. Vamos ler uma escritura em São Mateus 24. Verso 3, né? Mateus 24. Estando assentado
no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder assentar. São Mateus 24, versículo 3. Também Deus abençoe os irmãos em Panambi e Maílco, a sua família, e agora a família do irmão Antônio, que também creu. Logo a gente vai estar também em Panambi, fazendo uma visita aí para vocês, né? Vamos falar um pouquinho sobre Deus levantou a Rússia com um propósito. Eu estava viajando essa semana para Jaquirana, Bom Jesus, estava pensando sobre a Rússia quando eu achei um parágrafo aqui. E a gente vendo o que está acontecendo na nossa nação, no mundo, né? E por que desses ditadores que têm se levantado, né? Qual o propósito? Está Deus atrás de tudo isso? Ou é só o homem? Né? Nós sabemos que é um poder, né? Essa esquerda e essa direita, né? E nós vemos a posição dos evangélicos na última eleição. Os evangélicos todos apoiando a direita, ninguém quer sofrer, ninguém quer que as escrituras se cumpram. Então a gente vai ler o irmão Brana falando sobre a Rússia. Rússia, né, os seus aliados. Você vê que quando fala em Rússia, da onde surgiu, né? A Rússia possui a maior extensão territorial do mundo, por 17 milhões e 75 mil e 400 quilômetros quadrados. É o maior país do mundo, é a Rússia. Sei que vocês têm estudado em geografia, mas a Rússia é um nome. Às vezes nós perguntamos sobre o comunismo, né? O comunismo veio por causa da Igreja Católica. O irmão Brana disse, ele nasceu por causa da Igreja Católica. Fez ali como uma galinha, né? O ovo da áspide ali debaixo dela e surgiu essa cobra, né? Surgiu por causa da igreja, né? A igreja começou a enriquecer no mundo, enriquecer na Rússia, e tirando tudo que era todo o ouro do país, dos pobres, da Igreja Católica. Aí logo surgiu o inimigo, né, da igreja, né? Foi o comunismo. Agora Deus levantou a Rússia com um propósito. A Rússia tem uma missão, a missão de destruir a Igreja Católica e os Estados Unidos. A Rússia, nós vamos ler aqui na mensagem da irmã Brana, vai dominar as nações do mundo, disse o profeta. Você pode ver que é uma minoria de países que são unidos. Eles são pagões, são diabólicos, não tem alma, é uma arma. Aí nós voltamos no passado, quando Israel desobedeceu, pecou, e nós vemos os profetas falando sobre Nabucodonosor, principalmente Jeremias, né? E os judeus tremiam quando se falava esse nome, né? Que ele era ímpio, não tinha coração, era pagão.
E Nabucodonosor, Babilônia dominou o mundo naquele tempo. Deus levantou Nabucodonosor com um propósito, para poder corrigir a Israel por ter se desviado dos caminhos de Deus. Deus levantou com um propósito. Como Deus levantou Faraó com um propósito, e Deus levantou Hitler com um propósito. Era um homem ímpio, pagão, maligno, diabólico, mas antes dele surgir, ele saiu na boca de Deus. Ele foi vomitado da boca de Deus. O irmão Brana disse que ia levantar na Alemanha um austríaco, por nome Adolfo Hitler, um ditador que ia levar o mundo na Segunda Guerra Mundial. Muita gente não deve crédito, porque a igrejinha de Jeffersonville era tão pequena, o irmão Brana, um simples pregador batista, mas se cumpriu, junto com aquelas 7 visões, faz parte das 7 visões. Mas nós estamos aqui agora na era do rapto, nós estamos aqui na era de João, nós estamos aqui com um livrinho que nós estamos comendo, nós estamos diante de um cenário político, e o mundo está ali para se explodir. O irmão Branham diz ainda que Deus levantou eles com o propósito de terminar com as pessoas da terra, para deixar a terra livre para os filhos de Deus. Eles estão com um propósito. Então vocês vão ver o irmão Branham falando aqui como eles adquiriram a bomba atômica, tudo, porque eles eram apenas aqueles siberianos de barbas, irmão Branham, sobre toda a cara, ignorantes. Os russos eram ignorantes. Os russos eram os bárbaros, irmãos? Eles eram os bárbaros daquele tempo antigo. Eram as pessoas bem ignorantes. E Deus levantou, pegou esse povo para o seu trabalho no fim do tempo. Então vamos na mensagem, começando com a invasão dos Estados Unidos em 98. Esses Estados Unidos, fazendo a mesma experiência e o mesmo engano, quando se uniram com a Rússia lá no passado. A América vem de união, Quando se uniram com a Rússia lá no passado, naquele tempo eles estavam quase prontos para ter guerra, e nos unimos com a Rússia. E agora vê o que nós temos? Não vê? Eles têm os nossos aviões, todos os nossos segredos, nossas bombas atômicas e tudo mais colocados lá, para explodirem em nós. Esse é o irmão Bruno falando em 1954. A mesma coisa também segue no espiritual. Ainda na invasão dos Estados Unidos, 142. Espere até que a Rússia encontre aqui fora, domine as nações e coisas assim. Ela vai fazer o quê? Dominar as nações. Ora, veja que quando aquele norte-coreano começou a mostrar o que ele tinha, lançando aqueles foguetes, o presidente dos Estados Unidos se curvou, marcou reunião. Ele não se ofereceu para marcar reunião com Donald Trump. Ele sim, para que ele parasse com aquilo. Ameaçou a América, disse: nós temos aqui um foguete que alcança os Estados Unidos. Então a Coreia do Norte é cria da Rússia. A China é comunista também. E veja como é que está crescendo, vendendo as suas porcarias para o mundo todo.
A Cuba também. Deus está tendo todas essas ferramentas em suas mãos para cumprir Malaquias 4, versículo 1. Não vai ficar nem raiz, nem ramo. Ele disse aqui: e este país, por causa de sua apostasia, e vocês verão o que era certo e errado. Isso é correto. Vocês verão se sua religião morna compensa. Nós estamos Semente das Serpentes, pregado em 58. Vamos por ordem de datas aqui. Parágrafo 16. Essa é a razão que Deus tem levantado a Rússia ali com a bomba atômica, para varrê-la, como foi na inundação antediluviana. Imagina o poderio que eles têm ali. A América já está se curvando diante da Rússia, porque é uma palavra profética. Foi o profeta que falou. Houve um tempo que saiu na internet que o Putin ouviu, porque nós temos muitos irmãos na Rússia, que um profeta americano tinha falado que a Rússia ia destruir os Estados Unidos. Ele disse mesmo: o profeta de vocês falou que nós vamos fazer com vocês. Agora veja só o que é rejeitar Deus, o que é rejeitar a palavra. Ele diz: acontece no espiritual. Deus diz para você: não faça, você vai e faz. Às vezes não acontece nada, parece benção, mas você vai colher no futuro. Quando as Escrituras dizem em Hebreus 13:17: obedecei aos vossos pastores, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de prestar conta naquele grande dia. Quando ele levantou as nuvens, claro que ele tem, e assim diz a Bíblia: Rússia, o país ateu que eles estão, tem estado brincando exatamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, exatamente como o rei Nabucodonosor ia destruir Israel, que eles falharam em andar com Deus. A Rússia está se levantando para vingar da Igreja Católica o sangue que ela derramou dos santos. Assim diz a Bíblia. Isso vai tomar toda a coisa. O irmão Brana disse: eles têm os melhores aviões, a mais alta tecnologia, eles sabem de todos os segredos americanos. O irmão Brana fala de algo aqui que eles descobriram, e eu vou ler para vocês. Está aqui mais adiante aqui. Agora, eu gosto de Escritura na parede 72, é uma mensagem muito tremenda quando ele fala sobre isso. Eu gostaria de saber nesse dia, quando pensamos que estamos tão seguros, e de repente nós descobrimos que a Rússia está 5 anos à nossa frente na ciência. A Rússia, o irmão Bruno disse, no seu dia, naquele tempo estava 5 anos na frente dos Estados Unidos em ciência. Os russos colocaram no Sputnik que não podemos controlar com nada 500 milhas fora da Terra, e poderia colocar meia dúzia deles através de todos os Estados Unidos nos próximos 30 minutos e chamarem e dizerem: rendam, ou em poucos minutos se transformarão num punhado de cinzas. Isso foi em 1958, nós estamos em 2019. O Sputnik que eles lançaram, esse Sputnik de 1958 é sucata hoje. A bomba atômica que era superior a que os Estados Unidos lançou em Hiroshima e Nagasaki,
A Rússia lançou uma, naqueles dias mesmo, superior àquela. Hoje é sucata, em vista daquilo que eles têm hoje. Nós estamos aguardando o rapto. Nós somos o povo que esperamos o milênio, novos céus e nova terra. Mas o mundo aí está esperando viver aqui. Você vai perecer com a sua avareza, né, com o seu amor às coisas desta vida, que isso aqui está preparado para virar cinza. Para o milênio não pode ficar nenhuma vida aqui. Tem que descer vida eterna. Handel, ele disse, tem que eles digam Handel, eles podem fazer isso, não há nada que possamos fazer para barrá-los. Está em suas mãos, comunistas ímpios, eles são ímpios, cruéis, sem coração. Isso é o que Deus usa para fazer com que o pecado venha à luz. Deus usa o quê? Deus usa essas coisas aqui que não tem coração, para castigar e corrigir esses desobedientes. As Américas nunca tiveram uma guerra, teve revoluções, mas nós estamos, parece, num pé de guerra, num paíszinho pequeno como a Venezuela. É um homenzinho. Olha o que aconteceu com Chaves, quando ele falou contra os judeus. Não demorou muitos meses, morreu. Surgiu seu vice com aquele mesmo demônio, que Satanás leva o homem, mas não leva o seu espírito. E a tensão é grande aqui na América Latina agora, por causa da Venezuela. E a Venezuela é ligada à Rússia, a Cuba, China, Coreia do Norte. É ligada com todos esses demônios. E as outras nações são anjos? Não, são demônios mais fracos, que não estão dentro do programa de Deus, que não são instrumentos que Deus vai usar. Nós não estamos aqui para votar em favor do comunismo, mas nós estamos aqui para trazer a coisa à luz. Amém. Os discípulos queriam saber sobre o fim do mundo. Isso é o que Deus usa para fazer com que o pecado venha à luz, certamente. Certamente é. Se você ler a Bíblia, a Rússia tem que fazer aquilo de acordo com o Apocalipse. Está bem, seus mestres de profecia podem dirigir aquilo, mas simplesmente espere até que isso termine. A Rússia é colocada aqui para aquele próprio propósito, assim diz a Bíblia. A América está terminada. Em 1956, Billy Graham cancelou as suas reuniões, Oral Roberts, Osborne, William Branham, e viajaram todos os Estados Unidos, chamando a América para se arrepender, mas ela tinha atravessado a linha da misericórdia. Fazia 5 anos que o Espírito Santo tinha descido ali. Em 1906, agora o Espírito Santo estava em carne, eles não tinham reconhecido, como os judeus também não reconheceram. 40 anos depois, Tito invadiu Jerusalém, outro instrumento nas mãos de Deus, para que a sua palavra se cumprisse.
E a palavra que estava se cumprindo ali era a palavra deles: caia seu sangue sobre nós e dos nossos filhos. Aí Deus levanta Tito, em 45 levanta Hitler. Os russos, esses comunistas, são frios. Agora o irmão Brana disse: a Rússia não é o anticristo. O anticristo é religioso. Não, ela não é o anticristo. O anticristo não é comunista, ele é religioso. Nós estamos entrando nessa área. Mensagem eu sei, 64, uma mensagem de Páscoa, pregada em 17 de abril de 1960. Estamos na hora da morte. Estamos assentados às portas da morte. As nações estão às portas da morte. O Brasil está às portas da morte. Os Estados Unidos, todas as nações. Você não vai esperar melhoria para a sua nação, não. Vocês continuam orando pelo nosso presidente. Olha a condição que está ele. A condição que está a nação. Doente. Rejeitou a mensagem do ano 2000. O que está esperando essa nação? Tudo bem, aliança com Israel, mas Israel está cego, não reconhece a Cristo. Israel não está no seu tempo. Que o Brasil tinha que procurar onde é que estava o profeta. Como Salomão falou daquele homem humilde, simples, que livrou aquela cidade daquele grande rei, depois todo mundo esqueceu dele. O que o Brasil tinha que procurar é que aonde estava o profeta? Onde é que está o Eliseu? Como aquela mulher de cor de Mênfis estava orando por causa do seu filho que estava morrendo, e na sua oração de madrugada ela disse: Senhor, aonde está o teu Elias, o teu profeta? O avião passava ali, a irmã Brana estava ali. Aí deu uma pane no motor. A oração dela fez com que desse uma pane no motor. Leia a mensagem de advertência depois do juízo. E ali estava o irmão Brana, eles tiveram que aterrissar ali. No outro dia, o Espírito Santo mandou ele sair e achar aquela mulher. Ela foi buscar na oração: onde é que está o teu Elias? Irmão Brana levantou Jesus da história. O seu ministério levantou Jesus da história. O ministério de João levantou essa mensagem da história, que ela já estava entrando na história. Já está virando teatro. Mas a nação rejeitou a mensagem. A nação é você. Eu represento o meu país. Você representa o seu país. Aí onde você está me ouvindo, quando você rejeita a mensagem, o que resta é o juízo. E a mensagem foi rejeitada. Quando a mensagem chegou no Brasil, o Brasil estava vivendo uma ditadura. Quando ela começou a ser pregada no rádio, ela começou a se libertar, até que chegou 76, que veio a anistia. Aí depois começou a vir a corrupção novamente, entrando dentro dessa nação.
não somente no governo, não somente na política, mas no estado religioso. Pecado, adultério, mentiras. Os homens se tornaram grandes homens. Deus teve que, e se denominaram, Deus teve que sair novamente. Deus tinha a sua luz mais forte, que não podia brilhar naquele lugar ali, no meio daquele sistema. Deus novamente sai, sua voz, o Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou. Deus tem novo nome, Jesus tem novo nome. Era estranho. Agora é tempo de vir juízo. Quando nós estamos reconhecendo a mensagem do ministério da esposa de João, olha o juízo vindo sobre a nação. O 2019 começa com morte. 25 de janeiro, meio-dia de 58, a barragem estoura em Brumadinho. Mais de 3 centenas de pessoas foram soterradas, mortas. Temporal no Rio de Janeiro, 6 mortes. Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro, no Flamengo, 10 jovens mortos no incêndio, curto-circuito no ar-condicionado. E assim a nação está indo de mal a pior. É o tipo da igreja indo de mal a pior. O rapto se aproximando. Glória a Deus. Os políticos dando promessa, emendas na lei, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Oh, meus amados irmãos, não vai melhorar nada. A noiva está saindo dessa terra com arrebatamento. O milênio vai ser estabelecido nessa terra quando tiver tudo em cinza. Deus tem seus instrumentos em suas mãos. Você sabe que esses homens cruéis aí, esses países, são os instrumentos de Deus. Quando o irmão Brana conversava com Fidel Castro, ali, parece na Jamaica, ele disse que teve um tempinho para conversar com ele. Ele disse, ele tinha uma ideia boa política, mas era um homem totalmente endemoniado, possesso por demônio. Não sabia ele que estava conversando com Deus, Deus em carne. Ele disse, nós falamos até chegar em falar no milênio. Ele até chegava a crer que existia um milênio. E eu lendo hoje, o irmão Brana disse, a Rússia tiveram um Pentecoste falso, porque o comunismo eles tiraram da Bíblia tudo em comum, mas ele disse na Rússia só tem 1% de comunistas. Os demais, os 99% não são comunistas. As nações estão às portas da morte. A Rússia descobriu uma nova arma agora. Como todos vocês ouviram no rádio e coisa, eles não precisam vir até aqui para explodir isso com uma bomba. 17 de abril de 1960. Eles descobriram, quer dizer, aquela arma que eles descobriram em 1960 já é sucata. Ela já está bem mais avançada do que lá. Você não vê que o Kim enviou 2 espiãs para matar o próprio irmão? E apenas com o lenço e um produto ele botou no nariz dele, só chegou no hospital já morto. Saiu nas câmeras, todos nós vimos, o mundo todo viu quando elas foram no aeroporto ali e chegaram no lenço. Agora escuta isso aqui. Isso é
Isso aqui foi 59 anos atrás. A Rússia descobriu uma nova arma agora. Como todos vocês ouviram no rádio, eles não precisam vir até aqui para explodir isto com uma bomba. Eles simplesmente podem trazer uma coisinha até aqui, se infiltrar entre seus espiões e lançar uma coisinha em qualquer nação, e todos estarão paralisados por 24 horas. Aquela coisinha é sucata. Imagina como evoluiu depois de 50 anos. Que a América não tem nem conhecimento do que eles têm lá. O moço que tinha informações do Pentágono está com eles. Os Estados Unidos está nu como Laodiceia. Não consegue achar suas roupas. Rejeitou a palavra. Olha as suas igrejas hoje. Não vamos muito longe. Olha as nossas igrejas hoje. Olha as nossas mulheres, nossos homens. As mulheres estão gostando de mulheres. Os homens estão gostando de homens. E eles estão dizendo que eles estão cheios do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não estiver dentro do sinal, Apocalipse 10, 8 a 11, o espírito desse te pega. Se não te pegar um espírito de lésbica, de homossexual, vai te pegar um espírito de dualista, um espírito da ressurreição isolada, que são tudo espíritos, são tudo isso. Você tem que estar dentro do sinal. Amém. Amém. Olha, nova arma que a Rússia descobriu. Eu estou lendo na mensagem, eu sei, parágrafo 64. De repente você aí na internet quer o parágrafo, né? Ele simplesmente pode trazer uma coisinha até aqui, se infiltrar entre seus espiões e lançar uma coisinha em qualquer nação, e todos estarão paralisados por 24 horas. Se aproximar, e quando você acordar, aí estará a Rússia te dando chutes. Um imenso guarda russo tomando conta de sua casa, violando a sua esposa, jogando seus filhos na rua e tomando a sua casa. Eles podem fazer isso, eles não perderiam nada. Eles possuem isso. Não adianta armazenar comida no subterrâneo. O que a América tem feito para salvar os ricos. Se você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não entrou por debaixo do sinal, corra. Só tem um lugar de segurança em Cristo. Reconcilie com Deus. É mais tarde do que nós pensamos. Você não viu a confiança do Maduro? Vai o presidente do Brasil fazer isso aí. É porque ele está ligado com o urso. Ele está na proteção do urso. E a Rússia é o urso. Você não vê Cuba ali? Pertinho dos Estados Unidos. A América podia destruir no tempo do presidente Kennedy uma bomba, mas ele está na proteção do urso. A Coreia, o Trump ameaçou com seus aviões, com seus navios submarinos para invadiu. E o urso? Por que o urso tem toda essa força? Porque está sobre a proteção do Altíssimo.
é um instrumento como Nabucodonosor nas mãos do Altíssimo, para corrigir essas nações. E qualquer dia desse, disse o irmão Brando na mensagem A Marca da Besta, Marca da Besta 137. Agora, se vocês me concederem mais uma noite, eu não quero ir muito longe, senão vocês podem esquecer o que eu estou falando. Mas se vocês me concederem mais uma noite, se Deus conceder, vou provar-lhes que o comunismo está operando diretamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Está nas mãos de quem? O Todo-Poderoso. Você quer se livrar das mãos de Deus? Você vai cair nas mãos deles, vai virar cinza. Você vê que ninguém, você vê os evangélicos, Deus me fala de comunismo, nós temos que tirar os comunistas do poder, mas a Rússia vai dominar as nações, inclusive o Brasil. Mas você é comunista? Não. Só estou te mostrando a luz, a verdade. O que é que vai acontecer? É a palavra do profeta. Era como Elias no seu dia, Eliseu, Jeremias. Jeremias sofreu, foi parar dentro de um poço de lodo, porque falou a verdade, falou o que Nabucodonosor ia fazer. Mas Ananias disse: não, Israel vai, mas vai ficar só 2 anos. Ele morreu naquele ano por falsa profecia. E hoje é uma vergonha no Google, na mídia, quando eles anunciam cantoras em adultério, cantores evangélicos em adultério, pastor evangélico em adultério. Hoje não está mais nada escondido. Mas por que isto? Porque rejeitaram a palavra, rejeitaram João, rejeitaram o pequenino, rejeitaram o grupinho, a minoria. E você também se cuida que fala contra esse ministério. Você vai ter que acertar conta com Deus. Está operando diretamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso para destruir a Roma, a Igreja Católica. E recorde, digo isto como profeta de Deus: o Império Russo lançará uma bomba atômica de algum tipo na cidade do Vaticano e a destruirá em 1 hora. Isso é Apocalipse 18. Assim diz o Senhor. E quando o Brando estava profetizando, ele dizia assim: é o mesmo anjo que disse que a Califórnia vai para o fundo do oceano. E quando ele falou da morte da irmã Florência Chancarian, e o profeta levantou e disse: assim diz o Senhor, filha de Sião, tu vai ver a vinda do Senhor. E disse que sacudiu o lugar, muita língua estranha. Ele disse: pai, o Senhor disse que ela ia morrer entre 2 a 3 de uma madrugada, 3 a 4 de uma madrugada. E Deus falou nessa noite que ela não vai morrer, não. Ele disse: olha bem, ele não me disse nada ao contrário. Mas no dia que ela faleceu, na mensagem Poder de Transformação, Poder de Deus para Transformar, o irmão Brando perguntou ao irmão Cauê: eu quero saber a hora que foi que ela faleceu. O irmão Cauê disse: 15 para as 3 da madrugada. Entre 2 às 3 de uma madrugada. Só isso. Agora você julga, era Deus falando naquelas línguas estranhas, naquele poder. Deus fala silenciosamente. Isso aqui foi o mesmo Deus que falou.
mesmo anjo de Deus que falou que a irmã Florence ia partir, que Deus ia levantar um ditador, um austríaco, que não era nem alemão, por nome Adolfo Hitler. Isso ele falou em 36, 37. Ele está falando da Rússia, que ela vai deixar cair uma bomba atômica no Vaticano. Eles mataram 64 milhões de cristãos. Na Idade Média, na Era das Trevas. E Deus está levantando a Rússia para vingar. E a Bíblia diz que Deus tomou aqueles homens de coração cruel e colocou-os em suas mãos, e eles foram instrumento em suas mãos para cumprir a sua vontade e para trazer de volta a ela exatamente o que estava para vir sobre ela. Exatamente, essa é a palavra. E a América também vai ter a sua correção. As nações serão corrigidas, porque tem rejeitado a Deus. Essa cidade será corrigida, porque tem rejeitado a Deus. Temos muita escritura aqui. Paradoxo 123. A única coisa que Deus espera agora, eu creio, a Rússia não significa nada para Deus. Ele deseja conseguir um homem. Ele não tem que ter grandes organizações, ele não tem que ter grandes denominações. Ele deseja obter um homem que ele possa concentrar seu espírito nele. Deus trabalha com um, como Deus trabalha com uma nação, Deus trabalha com um homem. A confusão que nós estávamos sob os selos, sob os trovões, então Deus estava atrás de um homem para nos tirar da confusão. Amém. Para a gente ouvir uma voz só, dizer: leia Laodiceia 38, leia o primeiro selo, leia a brecha, está aqui escrito. Ele não trouxe um homem nesse último dia para revelar, porque já estava revelado. Só que as peças de quebra-cabeça, os homens não conseguiram montar. Colocaram a vaca pastando em cima da árvore, com as suas explicações, com os seus sermões. Tinha que trazer João, para que João montasse o quebra-cabeça da mensagem dos 7 selos, porque virou um quebra-cabeça, mas João vem e monta. Amém. Agora, aqueles que personificam, eles pegam a coisa já montada, mas ainda falta uma peça. Aí falta novo nome, eles querem colocar Jesus, mas não dá certo, não encaixa. Aquela pecinha não encaixa ali. Filho do homem também não encaixa, é só branda. Amém. Aí falta a pecinha, uma só pessoa. Eles querem colocar branco, também não encaixa. Tem que ser João. Eles não querem pegar já tudo montado. Pega tudo montado, meu irmão. Já está tudo montado aqui, não fica tirando peça, não. Senão você é enquadrado em Apocalipse 22, 18, 19. Você não pode tirar, você não pode acrescentar. Deixa como está, coma como está. Não bota mais sal que fica salgado. Já está temperado. Aleluia. Testemunho de uma verdadeira testemunha, 237. E nós vemos as bombas atômicas pairando. Nós vemos onde a Rússia explodiu as suas o outro dia. 50 vezes mais quente e mais poderosa do que aquela de Hiroshima. Fizeram aliança com a Rússia.
Os siberianos já não eram mais ignorantes. Deus tinha separado eles para ser o Nabucodonosor deles nesse dia. Ele já tinha uma bomba atômica 50 vezes mais superior, mais quente do que aquela que a América lançou em Hiroshima e Nagasaki. Só em 1961, hoje, aquela que a Rússia lançou 50 vezes mais quente do que aquela da América, é sucata, em vista da que eles têm hoje. Não vai ficar nem raiz nem rumo. Leia Apocalipse 21, você vai ver. E o mar já não existe. O mar vai sumir. Isso nos dá um júbilo de gozo, de alegria, saber que isso vai acontecer. Se sente feliz. Que não somos aqui nesse mundo de pecado, de adultério, de mentira, de roubo, de corrupção, de enfermidade. Nós temos uma pátria. Sabemos de onde viemos, que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Quando isso queimou seus olhos e língua por centenas de milhas de distância, e essa que eles explodiram era 50 vezes mais forte.